Nós vamos fazer o planejamento 2026. Eu sei que estamos com uma semana de atraso, mas é porque a virada do ano foi muito corrido. O ano passado eu consegui fazer em dezembro. Esse ano eu joguei para janeiro, e o senhor sabe o porquê. E estamos nós aqui, tá bom? Então, papel e caneta, porque eu vou fazer perguntas e você vai responder para você mesmo, tá? São coisas muito pessoais para que a gente faça um planejamento. Esse ano, diferente do ano passado, eu não estou trazendo um planejamento de sonhos, não que a gente não vá falar eles, mas nós precisamos ser racionais dentro do planejamento. Então, vai vir perguntas para execução. Esse planejamento ele é dividido em 8 áreas, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês perguntas de 8 áreas, tá? Eu vou estar fazendo perguntas, são 5 perguntas de cada área, tá bom? Então, essas perguntas então funcionam assim, ó. Eu vou falar a área, vou fazer as 5 perguntas. Nem todas as perguntas têm respostas, tá bom? Tem perguntas que não tem perguntas que vão se repetir as mesmas respostas, mas são áreas diferentes, tá bom? E a pergunta final é a execução de 2026. Primeira área que nós vamos falar é corpo. Então, primeira área é corpo. Primeira pergunta. O que o meu corpo vem tentando me dizer e eu tenho ignorado? Então, essa é para você. Não precisa de escrever as perguntas, tá? Só faça as respostas, senão não vai dar tempo, tá? O que meu corpo vem tentando me dizer e eu tenho ignorado? Exemplo: excesso de cansaço, falta de sono. Tudo isso é sinais do corpo te alertando alguma coisa, tá bom? Dores de cabeças recorrentes. Então, dá para vocês ter uma noção aí disso. Quem tiver também, quiser comentando também, me ajudando, porque às vezes a sua ideia, às vezes ativa o gatilho de outra pessoa, pode escrever no chat também, tá bom? Então, o que meu corpo tem tentado me dizer e eu tenho ignorado? Oi, vai dando joinha para mim aí na tela do Glitch para eu poder ir para a próxima pergunta. As meninas que estão chegando agora, abre as câmeras, gente, para eu poder ver vocês. É horrível falar sem câmera. Eu quero ver a carinha de vocês, ver o andamento de vocês. Abre as câmeras. Foi, foi? Foi? Fechou. Próxima pergunta. Segunda pergunta. Onde estou exigindo além do meu limite? Aonde eu estou exigindo além do meu limite? Pensar mesmo. O que eu estou exigindo além do meu limite? Do corpo. Nós estamos falando da área do corpo. Aonde eu estou exigindo além do meu limite? Foi? Foi, foi? Então tá. Terceira pergunta. O que hoje me desgasta fisicamente? Ó, desgaste fisicamente pode ser família, pode ser uma roda específica de amigos, pode ser trabalho, tá bom? Isso precisa, porque esse desgaste emocional deságua no físico, tá bom? Também pode ser. O que tem me desgastado fisicamente? Pouco tempo de sono, muita preocupação, crises de ansiedade, crises de depressão, frustrações, tudo isso dá desgaste físico, tá? Então, o que tem me desgastado fisicamente? Foi? Quarta pergunta. O que é descuido que já virou negligência? O que é descuido que virou negligência? Tem coisa que a gente aceita e fala assim, não vai mudar mesmo. Sabe? Você tem que ser honesta com você, tem que ser verdadeira com você. O que é descuido que virou negligência? Que você aceitou o peso? Última pergunta.
O que eu não quero mais sentir fisicamente em 2026? O que eu não quero mais sentir fisicamente em 2026? Foi? Agora nós vamos para a pergunta final, que é a do planejamento, tá bom? Então, isso aqui, eu vou te fazer a pergunta final, que é a que vai estar aqui, depois você vai preencher também. Então, escreve aí, coloca assim, ó, resposta final, ou resposta sobre o corpo final, ou o que organizar no corpo em 2026, alguma coisa assim, porque depois você vai vir para essa folha a hora que eu mandar para vocês, e vocês preencher ela, que é essa pergunta final. Vocês entenderam? Então, a pergunta final é: o que o meu corpo mais precisa de mim em 2026? Natália, pegou aí? Eu vi sua cara tipo, ixi. O que meu corpo mais precisa de mim em 2026? E aí eu vou fazer duas perguntas que têm a ver com essa resposta, tá bom? Isso é para você. Meu posicionamento é limite, descanso, disciplina, cuidado ou constância? Sobre isso daí que você colocou. Vou repetir: limite, descanso, disciplina, cuidado ou constância. O que é isso daí que você precisa executar? Pode ser mais de um, tá? Desses pontos. Por isso que eu gosto de câmera aberta, tá vendo? Eu vou acompanhando a emoção de vocês. Oi? Ok, isso tem que ser ordinário, todos os dias, sazonal, uma vez por mês ou outra coisa. Qual é a frequência que isso precisa acontecer? Seja honesta com você. Oi? Ordinário é o que eu faço todos os dias, tá bom? Então, quando vocês ouvirem eu falando ordinário, é o que eu faço todos os dias, tá bom? Foi? Vamos para a segunda área? Ficou claro para vocês? Vocês entenderam como vai funcionar? Ok. No final, eu vou falar o que ainda a gente vai fazer com todos esses final de planejamento. Então, circula essa resposta, deixa isso bem claro, que é isso daí. De dar 5 perguntas, a gente vai chegar nesse resultado final, que é a última pergunta. Tá bom? Por isso que é um planejamento consciente, diferente de só sonho. Uhum, peguei todas vocês, vocês acham que eu ia falar, vamos planejar um carro, uma casa, mas não é nada disso. Segunda área é emocional e alma. Tá? É o que fala na Bíblia, coração, tá bom? É tudo a mesma coisa. É tudo que eu sinto, tudo que eu sei, tudo que eu conheço, isso é alma, gente, tá bom? Então, nós vamos falar dessa área agora, emocional e alma. Primeira pergunta: o que mais tem me cansado emocionalmente? Gente, isso pode ser tanta coisa. Pode ser uma pessoa específica, pode ser um ambiente específico, pode ser família, tá? Pode ser filho, isso não é ser ruim, mas às vezes tem um filho que te cansa muito, e aí precisa de ajustar isso. Não é ser cruel colocar isso, tá? É realmente ter noção. Pode ser o marido, pode ser. Gente, pode ser muita coisa, tá bom? Então, assim, o que tem me cansado emocionalmente? Pode ser pensamentos meus também, falta de perdão, frustração, tudo isso cansa emocionalmente, ok? Então, é muita coisa aí. Deu para dar noção para vocês? Segunda pergunta: que sentimentos têm sido recorrente? Ô, Sônia, eu tô vendo o mundo passando assim na sua cara, assim, ó, você pensando um monte de coisa, Sônia. Eu tô vendo você refletir, Sônia. Você tá pensando, né?
Que pensamento, que sentimentos têm sido recorrentes? Pensamentos e sentimentos, são duas respostas. É a mesma pergunta para os dois, tá bom? Foi? Terceira pergunta. Aonde tenho engolido as coisas para evitar conflito? Aonde tenho engolido as coisas para evitar conflito? Ô, Su, por que você fechou a câmera, Su? Eu gosto tanto de você aqui comigo, Su. Aonde tenho engolido coisas para evitar conflito? Foi? Quarta pergunta. O que estou acumulando sem elaborar? Exemplo, alguém te respondeu bravo e aí você acha que é culpa sua, que a pessoa foi grossa. Ou são reações que eu acumulo sem elaborar. Sem elaborar é pensar de onde foi, se a pessoa está bem, o que é que eu estou acumulando sem elaborar. Nem tudo tem resposta, tá, gente? Às vezes eu não estou bem, e aí tudo que acontece ao redor me dá gatilho daqui, porque eu não estou bem, entendeu? A pessoa passou e não me cumprimentou e eu já acho que é comigo. Isso também é acúmulo sem filtro. Tá bom? Então vamos lá. E a última pergunta, a quinta pergunta é: o que não quero mais carregar emocionalmente? O que eu não quero mais carregar emocionalmente? Posso para a pergunta-chave agora? Então vamos. Pergunta-chave. O que eu não posso mais continuar carregando emocionalmente? O que eu não posso mais continuar carregando emocionalmente em 2026? O que você não pode mais carregar emocionalmente? Sabe outra coisa também que a gente tem? Excesso de conteúdo. Começa um milhão de cursos e não faz nenhum. Isso também é algo que você pode colocar aí no que te desgasta, no, sabe? Às vezes a gente quer abraçar um mundo e dentro do nosso tempo não dá tempo. Isso também pode ser, tá bom? Isso é muito comum no tempo de hoje, que tudo é barato, acessível, isso não cabe no nosso tempo. Foi, Rose? Muito curso sem terminar, né? Eu falei que eu não compro mais nenhum livro enquanto eu não ler todos da prateleira, gente. Eu estou eliminando um por um, porque eu tenho um monte para comprar. Eu falei, não compro mais livro. Ô, gente, vocês não compraram meu livro ainda, hein? Vocês têm que comprar meu livro. Coloca aí na lista 2026. Já tem dois, está indo para o terceiro livro. Bom, pergunta final, então, o que eu não posso mais. Isso é um posicionamento dessa pergunta aí, dessa resposta. Isso é um posicionamento de leveza, de limite, de verdade, de processo ou de parar de me calar? Vou falar de novo. Essa sua resposta sobre alma é um posicionamento que vai te trazer mais leveza, mais limite, mais verdade, mais processos ou de parar de se calar? Pode ser mais de uma resposta nessa questão de posicionamento, tá bom? E isso tem que ser ordinário, sazonal, uma vez por mês ou outra coisa. Vou confessar para vocês que tudo meu bateu ordinário. Que raiva, Camila. Oh, Deus. Oi? Terceira área? Bora para a terceira área.
Terceira área, espiritualidade. Área espiritual. Primeira pergunta. Ô, Lu, você estava tão bonitinho aqui na câmera, por que você fechou, Lu? Terceira área, área espiritual. Onde minha fé virou rotina ou obrigação? Aonde minha fé virou rotina ou obrigação? Você quer ver aonde a gente identifica que virou rotina? É quando a gente ora a mesma coisa. Você nem pensa mais. É mesmo que o Senhor abençoe a minha vida, obrigado por tudo. É igual rezar Pai Nosso, sabe? Nada contra, porque eu também gosto do Pai Nosso. Mas sabe, você não pensa mais, e você não pensa nem nas palavras que você fala. Isso é algo que virou rotina. Tipo, minha oração muito tempo virou rotina. Só para cumprir que eu orei no dia, sabe? Ir na igreja, às vezes, se torna hábito, rotina. Não vou mais com aquele coração queimando, sabe? Vou. E aí, agora é o louvor, agora é a palavra, agora. Então, tem essas coisas, acaba virando, tá? Então, seja honesta com você. O que é a sua fé? Na onde a sua fé virou rotina ou obrigação? Segunda pergunta. Aonde me escondo espiritualmente? Quer ver onde a gente se esconde espiritualmente? Quando a gente fica pedindo oração para os outros, sendo que é eu que preciso de orar. Eu que preciso de orar pelo meu filho, eu que preciso de orar pela minha casa, eu que preciso de orar pela situação. E aí eu fico pedindo oração pelas pessoas. Nada contra pedir oração. Na Bíblia fala onde 2 ou mais estiverem reunidos. Mas adianta uma pessoa orar se você não se posicionar, se você também não orar. Consegue entender? Isso pode ser algo escondido. Eu tenho o hábito de pedir oração para as pessoas, mas não me posiciono. Eu tenho o hábito de resmungar que nada muda na minha casa, mas eu também não quero que muda. Isso é algo que eu começo a me esconder. Tá bom? Terceira pergunta. O que eu faço no automático? Bate muito na primeira também. O que eu faço no automático? Oi? Quarta pergunta. Onde preciso realinhar e não provar nada? Espiritualmente eu tô falando, hein, gente? Aonde eu preciso realinhar e não provar nada? É você e Deus. Não precisa de ficar mostrando para os outros. A gente tem uma questão de aprovação. Porque eu estou jejuando. Porque eu estou fazendo isso. Porque eu estou fazendo devocional. Gente, isso não é vantagem, não, tá? Isso é mais que obrigação. Quinta pergunta. O que eu preciso retomar com constância? O que eu preciso retomar com constância? Foi? Pergunta final? Área espiritual? Pergunta final de posicionamento 2026 na área espiritual. Aonde eu preciso me reposicionar espiritualmente? Aonde eu preciso me reposicionar espiritualmente? E isso tem que ser, esse meu posicionamento dessa resposta. É constância, é intimidade, é entrega, é obediência ou é alinhamento? Vou falar de novo. Isso que você respondeu é constância, intimidade, entrega, obediência ou alinhamento? Quer que eu fale mais uma vez? Então, vamos de novo. Constância, intimidade, entrega, obediência ou alinhamento?
E essa resposta tem que ser ordinária, sazonal, uma vez por mês ou outra. Foi? Área espiritual? Quarta área. Área profissional e de conhecimento em geral. Quarta área. Primeira pergunta da quarta área. O que eu preciso entender para o que eu preciso aprender para avançar em 2026? Esse aprendizado pode ser emocional, esse aprendizado pode ser técnico, tá? Pode ser um curso, alguma especialização. Esse aprendizado é o quê? Ou uma área específica onde eu trabalho, onde eu preciso pegar mais experiência. O que é essa área? Onde eu preciso aprender, o que eu preciso aprender para avançar em 2026? Oi, segunda pergunta. Aonde eu estou improvisando demais? Aonde eu estou improvisando demais? Terceira pergunta. O que mais faz sentido, o que não faz mais sentido manter na minha vida profissional em 2026? O que não faz mais sentido eu manter na minha vida profissional em 2026? O que não faz mais sentido? Sendo muito honesta com você mesmo. Quarta pergunta. Que decisão eu tenho adiado? Nossa, passa um filtro na minha cabeça, assim, um monte de coisa que eu estou procrastinando e adiando também. Que decisão eu tenho adiado? E última pergunta. O que exige preparo e não pressa? Tem muito a ver com essa antes que eu fiz. Porque às vezes o que eu estou adiando, eu nem planejei em largar. Eu não posso largar as coisas uma hora para outra. Tá? Então, o que exige preparo e não pressa? Pergunta final da área de profissional e conhecimento. O que vai destravar meu crescimento em 2026? O que vai destravar? Por isso que as perguntas vêm antes, para poder abrir a mente de vocês. E essa resposta é foco, preparo, coragem, decisão ou movimento? Vou falar de novo. Isso daí que você precisa de fazer é foco, preparo, coragem, decisão ou movimento? Pode ser mais de um, tá? E isso tem que ser ordinário, uma vez por mês, sazonal ou outros. Nessa específica, eu acho que tem algumas coisas que dependem, né? Quinta área? Bora? Quinta área. Quinta área é relacionamento familiar, conjugal, relacionamento de amizade, meus relacionamentos. Primeira pergunta sobre a área de relacionamento. Quem me fortalece hoje? Quem me impulsiona hoje? Quem é que me promove? Quem é que não passa a mão na minha cabeça? Quem é essa pessoa? Pode pôr nomes, tá? Cabe uma lista ou cabe um só? Ou uma pessoa de cada área também pode ser. Essa me fortalece nisso, essa me fortalece nisso, essa me fortalece nisso.
tá bom? Quem é que me fortalece hoje em relacionamentos? Em relacionamentos, Camila, agora. Quem me fortalece hoje? Pode? Segunda pergunta. Quem é que me drena em relacionamentos? Quem me drena? Para eu poder sentar com essa pessoa, tipo assim, eu sei que eu tenho que sentar, mas toda vez que eu saio dessa pessoa, dessa mesa, dessa conversa, eu me sinto drenada. Quem é essas pessoas? Terceira, onde preciso ajustar expectativas? Aonde eu preciso ajustar as expectativas? Em relacionamentos. Aonde eu preciso ajustar as expectativas? Foi? Então vamos lá. Que padrões familiares não quero mais repetir? Isso acontece muito, gente. Às vezes eu acabo me pegando fazendo o que minha mãe fazia, que minha avó fazia, e é algo que eu não gosto, mas na hora que eu for ver, eu já fiz. Padrões familiares. Que padrões familiares não quero repetir? Oi? Última pergunta da área de relacionamentos. Onde eu preciso amadurecer nos meus relacionamentos? Às vezes não falar tanto. Às vezes não ficar tão quieta também. Entende que o desequilíbrio é extremo? Aonde eu preciso de amadurecer nos meus relacionamentos? Às vezes manter a cara, você entrega na sua cara na hora que não gostou. Eu tenho umas amigas que eu tenho que cutucar ela e falar, disfarça. É muito nítido. Ela tá assim, tá tudo bem, ó, com aquela cara de querer matar a pessoa. Eu tenho que falar, não, vai, disfarça. Oi, pergunta final da quinta área de relacionamentos. Que tipo de posicionamento eu preciso ter nos meus relacionamentos? E aí eu vou trazer algo que eu trago muito para vocês aqui no devocional. E eu quero que vocês meditem nisso, tá? Eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu não estou bem espiritualmente, se eu não estou bem fisicamente, se eu não estou bem emocionalmente, eu transbordo nos meus relacionamentos aquilo que eu estou carregando. Então, a pergunta é: que tipo de posicionamento eu preciso ter em meus relacionamentos? Você entendeu o pontinho que eu trouxe para vocês? Então tá, essa resposta sua, ela é limite, maturidade, presença, distância saudável ou clareza? Vou repetir, limite, maturidade, presença, distância saudável ou clareza? O que é essa resposta sua? E isso tem que ser ordinário, sazonal, uma vez por mês ou outra. Foi? Sexta área. Sexta área é hobby, prazer e vida leve. É coisas que às vezes eu trago na terapia e as meninas falam assim para mim, nem sei mais o que é isso. Por muito tempo eu nem sabia mais o que é isso, gente. Vamos para essa área, que às vezes ela está até enterrada. Então vamos lá. Primeira pergunta, de vida leve. O que me dá prazer e eu deixei de lado? O que eu gostava de fazer e eu deixei de lado?
e me dá prazer e eu deixei de lado. Isso pode ser tanta coisa, gente. É a solitude, sabe? Aquilo que eu fazia eu comigo mesmo. Lembra na sua adolescência o que você fazia quando você tinha tempo? E você viajava naquilo e te tirava da onde você é. É isso, anota isso daí aí. Já não tem mais tempo, não tem problema. Você anota aí, você precisa estar claro isso para você. Está muito nítido isso para você. Segunda pergunta. Aonde só existe obrigação? Quer ver uma coisa? Quando eu era adolescente, eu adorava cozinhar. Hoje virou obrigação. E eu precisei ajustar isso dentro de mim, porque, vai lá, a verdade, ter criatividade todo dia. Gente. E aí acaba aquilo que era prazeroso, virou uma obrigação. Tá? Então, isso é um exemplo para vocês pensarem aí. O que era prazeroso e virou obrigação? Limpar a casa quando não tinha filho era ótimo, a casa mantinha. Depois que vê as crianças. Misericórdia. Já furei tanto pé em Lego de andar assim, ó, na sala. Agora eles são adolescentes e não tem mais isso. Aí eu falo para as amigas, eu falo, calma, que isso passa, tá tudo bem. Aí vira avó, né, Lu? Aí a sala fica tudo com brinquedo também. Foi? Terceira pergunta. O que eu faço hoje que me faz sentir viva? Jana, não tem nada? Tem. Alguma coisa tem. Nem se vou sentar e bater papo com as amigas. Nem se vou dormir. Tem. Alguma coisa tem. O que eu faço hoje que me faz sentir viva? O que eu faço hoje que me faz sentir viva? Oi? Quarta pergunta. O que eu quero experimentar em 2026, mesmo sem garantia? Gente, eu vou confessar para vocês que eu acho que desse ano não passa, mas eu quero pular de paraquedas. Morro de vontade de pular de paraquedas, tá na lista mesmo sem garantia. Eu vou, Rose, ainda vou ligar para você, Rose. O que eu quero experimentar em 2026, mesmo sem garantias. Porque às vezes a gente quer experimentar e cria uma expectativa, e é horrível. Então é sem garantia. Eu quero experimentar isso, mas sem garantia. É 50% ainda. E outra coisa, não fica perguntando coisa para os outros, não, porque cada um tem uma experiência e um sentimento diferente. Se você tem vontade, anota. Foi? Última pergunta. Onde posso viver com mais leveza e menos culpa? Em vida leve, hobbies. Onde posso viver com mais leveza e menos culpa? Exemplo, a mãe descansar e não querer cozinhar no domingo. Gente, que peso que dá nisso. Tá todo mundo com fome, aí você fala assim, ai, vou pedir marmita. Mas você tá cansada, às vezes você não quer cozinhar, consegue entender? É algo que te pesa, mas você quer, precisa descansar, entende? Eu muitas vezes me senti culpada por estar sentada no sofá. Se tinha roupa para pôr no varal, roupa. A gente precisa descansar, então isso é algo. Consegue entender? São coisas assim. Tem amigas minhas que não saem, tipo, e tomar um sorvete sem levar os filhos, porque ela se sente culpada. Você tem direito de sair, tomar um sorvete e voltar para casa. Entendeu? Agora tem uma outra amiga que ela tem 3 meninas bebê. Ela fala para mim que ela come chocolate escondido das meninas, porque não dá para dar chocolate para todo mundo. E ela não sente nenhuma culpa por isso. E eu falei para ela, tá bom, isso só não pode virar compulsão. Tá? Então é isso, ó. Aonde posso viver com mais leveza e com menos culpa. Vocês entenderam aí o apanhado? Pergunta final. Tentária. Pergunta de posicionamento 2026. O que eu preciso?
Resgatar para viver mais leve em 2026. O que eu preciso resgatar disso tudo aí que a gente pensou para viver mais leve em 2026. Pode ser mais de uma coisa, tá bom? Voltar a sonhar, voltar a rir, voltar a dar gargalhada, ir para o cinema, descansar, ter um dia sem cozinhar, as meninas que ficam em casa. Tão bom, gente, é libertador. Agora eu já tenho o retorno da maternidade, meus adolescentes cozinham. É tão bom. Eles falam assim, mãe, o que, que vai fazer hoje? É bonitinho, já estou ensinando, tá adestrando aqui em casa. Foi. E isso tem que ser, ó, isso que você respondeu. É prazer, leveza, criação, tempo para mim ou liberdade? Vou repetir, isso daí que você respondeu. Ele é prazer, leveza, criação de criatividade, tá bom? Tempo para mim ou liberdade? O que é isso daí que você precisa de fazer em 2026? Responde para você mesmo. E isso tem que ser sazonal, uma vez por mês. Ordinário ou outros? Oi? Vamos para a penúltima área? Penúltima área tensa, mas importante. A área 7, o tema dela é bastas e encerramentos. Jana, no começo do ano? É. Primeira pergunta da área 7. O que eu cansei de carregar? O que eu cansei de carregar? Oi? Eu sei que dá uma Bíblia aí. Coloca só o tópico, depois você descreve. Segunda pergunta. O que eu faço por culpa, medo e obrigação? Do encerramento e basta, tá? O que eu faço por culpa, medo ou obrigação? Vem muito nas pessoas que nos drena, viu? Pode estar paralelo lá. Ai, Jana, é tão pesado escrever isso. É, mas seja verdadeira com você. Ninguém vai ver esse papel. Ninguém vai entender o que, que você escreveu aí. Por isso que eu falei para não escrever as perguntas. Foi? Terceira pergunta. O que eu preciso parar de insistir? Doeu, Natália. Adorei suas expressões, gata. É, eu sei, eu apanhei antes de estar aqui com vocês. Eu fiz um teste aqui numa cafeteria com algumas meninas, a gente ficou 3 horas na cafeteria. Gente, foi? O que eu preciso parar de insistir, né? O que eu preciso de parar de gerar expectativa. Às vezes a expectativa é tão alta que nem eu conseguiria atingir. Quarta pergunta. O que definitivamente fica em 2025? Definitivamente fica em 2025. Quer ver uma coisa que a gente precisa, muita gente precisa de deixar em 2025? Vitimização. Aquela pessoa que tudo é com ela. Ai, porque tudo que acontece é comigo, porque eu sou perseguida, porque, sabe assim? A gente precisa parar de vitimizar, de ser dodói.
Uma frase que eu trago aqui muito para vocês no meu devocional, tudo. Adulto faz o que tem que ser feito. Criança faz mãe, né? Todo devocional eu falo isso, não sei por quê. Oi? É a quarta pergunta, né? Tá certo? Quarta pergunta? O que... Não, é a quinta pergunta. Do que eu preciso me despedir? Às vezes tem coisas em você que você precisa se despedir. Não é só as pessoas, não. Primeiro em mim, depois através de mim. O que eu preciso me despedir? Pergunta final de posicionamento 2026. Pergunta do nosso papelzinho. O que eu escolho não mais carregar? Essa é a pergunta 2026. O que eu escolho não mais carregar? E isso tem que ser para você um encerramento, um desapego, coragem, simplificação ou parar de insistir. O que é isso daí que você colocou? Vou falar de novo. Isso daí é um encerramento, um desapego, é ter coragem, é simplificação ou parar de insistir. O que é isso daí que você colocou? E para que isso aconteça, tem que ser ordinário, me vigiar todos os dias para que isso não aconteça mais. Isso tem que ser sazonal, uma vez por mês ou outros. Quer ver uma coisa que foi colocado na mesa que eu estava? Tinha uma que ela tem hábito de consumismo. Ela vive no Shopee e aí chega no dia do pagamento não tem mais nada. E isso é um basta dela. Entende? Então, é sua área. Última área. Vamos? Oitava área. Sonhos e realizações. Sonhos e realizações. Primeira pergunta. Se eu chegar no final de 2026 mais madura e alinhada, é natural que eu conquistei o quê? Se eu chegar no final de 2026 mais madura e alinhada, é sinal que eu consegui resolver o quê? Conquistar o quê? O quê? Cabe uma lista aí também. Oi? Segunda pergunta. O que eu quero ter vivido? O que eu quero ter vivido? Nossa, tem tanta coisa. Mas seja verdadeira com você, não sonha, não. É lógico que tem uma pitada de fé, entende? Perfeito. Terceira pergunta. O que eu quero ter aprendido? Eu falei na mesa que eu quero ter aprendido a parar de ser besta. Eu quero deixar em 2025, parar de ser tonta. Acredito demais, gente. Preciso passar filtro em mim. Eu mesmo filtro em mim mesmo, que eu acredito muita coisa minha também.
A Janolândia entra em atrito, assim. Oi? Perfeito. O que eu quero ter organizado ou quitado? Por isso que é no futuro, para a gente organizar agora, para que no futuro eu chegue nisso. Então, o que eu quero, no final de 2026, ter organizado ou quitado, seja racional. Foi? Foi? Que sonho hoje parece distante, mas é possível? Que sonho hoje parece distante, mas é possível? Aí sim entra a listinha. Quitar o carro, fazer uma viagem em família, entende? É aí que cabe a listinha. Oi? Pergunta, pergunta final do nosso planejamento 2026. Última pergunta. Que conquista representa a mulher que estou me tornando? Que conquista representa a mulher que estou me tornando? Afinal, é a do planejamento, é essa aí. E essa resposta sua, ela é realização, ela é constância, ela é prosperidade, ela é movimento, ou ela é direção? Ou ela é tudo isso? Vou repetir. Realização, constância, prosperidade, movimento ou direção? E essa mulher aí que está nascendo em 2026? Tudo isso daí tem que ser ordinário, sazonal, uma vez por mês ou outros? Foi? Fechamos todas as áreas. Agora é o seguinte: o que precisa ser feito, tá? Aqui, vocês vão ver que vai ter um quadrante aonde você vai colocar a resposta, tá bom? Por que que ele é tão grande? Porque você vai escrever como você vai chegar nesse objetivo. Você vai bolar uma estratégia para cada resposta sua. Então, na área do corpo, eu coloquei aqui, vou mostrar para vocês o meu. Ó. Preciso me movimentar o meu corpo. O que eu tenho que fazer hoje para chegar nesse movimento que eu quero, nisso que eu estou gerando expectativa? Eu já falei para algumas meninas que eu não vou fazer mais matrícula em academia. Primeiro eu preciso de caminhar um mês todos os dias. Depois eu vou tentar correr. Quando eu tiver com 4 meses de constância, eu entro na academia. E essa a minha expectativa. Entende? Então, esse planejamento que eu fiz, primeiro mês caminhar, segundo mês correr um pouquinho, terceiro mês correr um pouco mais, quarto mês correr uma volta completa, essa estratégia tem que estar aqui. E ela tem que ser honesta. Nosso devocional tem tudo a ver com o planejamento. Nosso próximo devocional começa dia 19 e esse próximo é às 6 da manhã, tá bom? 6 da manhã, nosso devocional, são 15 dias, 3 semanas, nosso devocional é de segunda a sexta, 6 horas em ponto a gente entra, as meninas que já têm o hábito sabem que eu sou chata em questão de pontualidade, 6 horas começa, no máximo 6h30, 6h40 já está acabando, então não dá para atrapalhar no trabalho, tem gente que malha com fone, vai para academia e fica ouvindo, não precisa de ligar a câmera, tá bom, gente? Porque eu sei que tem gente que vai escovando dente, gente que vai lavando louça,
E é até bom não ligar durante os devocionais para não dispersar, para a gente ficar só com a palavra, só fica com a câmera aberta. Você voltou, Rosa, correr a 5? E nosso devocional chama estabelecimento. Vou estar colocando todas as informações lá. Vai ajudar muito sobre esse planejamento aí 2026, tá bom? Chama estabelecimento. Vamos trazer mais gente para dentro do grupo para viver isso. Todos os devocionais são gravados, tá? Mas, ó, tem uma diferença assistir ao vivo